E aí, pessoal, bom dia. Hoje a gente vai estar falando aqui sobre vulnerabilidades em cartões de transporte, especificamente. O foco dessa pesquisa são os cartões de transporte do Espírito Santo. Eu sou do Espírito Santo, então é uma pesquisa que começou só por curiosidade mesmo, de olhar assim, tá, estou aqui utilizando esse cartão, da onde vem essa informação, para onde vai, o que a gente pode fazer com isso. Vendo notícias também, talvez vocês já tenham visto, e a gente vai passar por algumas aqui, há uma grande perda financeira por fraude em cartão de transporte, e eu queria entender como isso acontece. Essa pesquisa ainda está num estágio que eu considero inicial, então, assim, pode ser que eu não tenha todas as respostas para vocês e também pessoas que já fizeram esse tipo de pesquisa e já viram essas vulnerabilidades. São vulnerabilidades antigas já, apesar do sistema ainda estar rodando dessa forma, podem me complementar, corrigir à vontade e a qualquer momento. Começando me apresentando, primeiro, desculpa pela voz super rouca, eu tô mega gripada. Eu sou Helena Carreço, sou conhecida na comunidade de segurança e hacking como Molocorro. Eu trabalho como especialista em segurança de aplicações num banco. Tenho algumas formações ali em tecnologia e estou aí com 19 anos de carreira de tecnologia, sempre trabalhei com tecnologia. Então, antes da gente falar dos cartões de transporte em si, vamos dar um passo atrás para colocar na mesma página todo mundo, para falar sobre o que é RFID. No caso, RFID é um formato de comunicação, de identificação por radiofrequência, onde, de maneira bastante simplificada e não cobrindo todos os cenários, nós temos ali 3 elementos, que é a tag RFID, um leitor, e um sistema que vai estar gerenciando essa comunicação de alguma forma, guardando dados. Como disse, se não cobre todos os cenários, a gente vai comentar sobre algumas diferenças aqui, mas simplificadamente é isso. A gente vai ter essa comunicação iniciada pelo leitor, que vai energizar o campo ali, que se comunica com a tag, e a tag devolve informações para o leitor e, dependendo do cenário, envia-se também informações para um sistema de gestão. Dentro de RFID, a gente tem uma grande gama de diferenças, de diferentes tipos de RFID. Uma forma de você diferenciar é sobre a frequência de comunicação. A gente tem ali a comunicação por baixa frequência, que é, por exemplo, quando você tem ali um animalzinho, um cachorrinho, um gatinho, tu colocou um chip nele e você se aproxima com um leitor bem perto, quase coladinho, e consegue os dados sobre ele, você está falando ali de uma comunicação de baixa frequência e também num espaço curto para você capturar a informação. Quando a gente está falando de alta frequência, aqui a gente já tem uma gama um pouquinho maior, não só da frequência em si, mas do espaço que você pode capturar a informação. By design, a gente está falando ali de até 10 centímetros, não é também um espaço muito grande, mas, e principalmente nos cenários que a gente vai estar comentando aqui, é suficiente para evitar que uma outra pessoa esteja ali colocando um cartão, crie uma colisão, ou falando de cartões de transporte, de cartões de pagamento, que a gente não vai estar trabalhando aqui, a gente está dentro dessa faixa aqui, mas ainda num espaço mais curto, para termos mais segurança e evitar que uma pessoa que estivesse ali no meio capture aquela informação em trânsito. E por último, a gente tem a comunicação por ultra alta frequência, que aí seria, por exemplo, o cenário de você passando com o seu carro, você tem uma tagzinha ali do sem parar, por exemplo, e você passa direto e aquilo já é cobrado a metros de distância. Então aqui a gente já tem uma gama bem maior ali de frequência e de espaço para captura de informação. Os nossos dispositivos
RFID podem ser ativos e passivos. A maioria dos que a gente vê no dia a dia é passivo, que é o cenário que o leitor energiza o campo e com isso a tag vai conseguir enviar informações. Existem cenários que a tag é ativa, ela tem uma bateria, ela consegue também enviar informações ativamente, mas são dispositivos bem maiores, bem mais caros e que fazem sentido só em cenários extremamente específicos. Outra subdivisão, pode ter ou não criptografia e depende da demanda do seu cenário. Se você está, por exemplo, colocando tags ali no produto do seu mercado, só para você ler ali qual é o produto. Não faz sentido ter uma criptografia nesse dado, é só um ID ali que está identificando alguma coisa dentro do seu sistema. Tem que ser rápido e simplificado. Então, não faz sentido. Mas se a gente está olhando, por exemplo, para os sistemas de transporte que a gente está falando, ou para sistemas de pagamento, aí a gente já tem dados sensíveis que a gente tem que criptografar. E, de maneira geral, a grande adesão ao RFID se deve ao baixo custo de implantação, principalmente quando a gente está falando ali de tags mais simples, sem criptografia, passiva, sem nada, a gente está falando assim em centavos, de uma fração de real, que acaba facilitando a implementação. Fica interessante se você tem, por exemplo, um estoque gigantesco de coisas que você tem que gerenciar, é mais fácil se você consegue identificar a entrada e saída de uma forma automatizada. E aí a gente cai no NFC. Diferenciando ali de RFID, o NFC, vamos dizer assim, é um subgrupo do RFID. Então, todo NFC vai ser RFID, mas nem todo RFID vai ser NFC. O NFC é um RFID com características bem específicas. Por exemplo, vai ter um foco ali maior em proximidade, como eu comentei. By design a gente está falando de 10 centímetros ali, quando a gente está falando de comunicação por alta frequência. No NFC, by design, algumas variações, dependendo da implementação, a gente está falando ali de em torno de 4 centímetros, para diminuir ali a possibilidade daquilo ser interceptado, de acontecer uma modificação ali enquanto acontece a comunicação. A gente está falando agora também de uma comunicação bidirecional, ao invés de nós termos o cenário tradicional do RFID, em que o leitor só pega e pede informação para a tag e a tag envia, aqui os dois vão estar conversando, vai ter um handshake ali. O leitor ele vai pegar, enviar uma informação, o leitor vai tentar desafiar a tag vai tentar desafiar o leitor para ver se a comunicação acontece de fato. Vamos entrar nisso mais em detalhes à frente. E a gente tem alguns modos também de funcionamento, como, por exemplo, a gente tem o cenário de NFC por leitura escrita, que é como, por exemplo, o momento que você pega com o seu celular com o NFC ativado e lê uma tag, os dados de uma tag. A gente tem o cenário de emulação, que é quando, por exemplo, você pega o seu telefone e, emulando um cartão de crédito, você faz um pagamento. E a gente tem o cenário de P2P, que é quando, por exemplo, por NFC, dois celulares que estão ali com o NFC ligado, conseguem trocar dados entre si. A gente tem um sistema de anticolisão, que, por exemplo, digamos que você está ali com o seu leitor tentando passar um cartão específico, mas tem outros cartões próximos em volta. Ele vai utilizar esse sistema de anticolisão para escolher o cartão certo, pegar o identificador correto e fazer a operação. E ele é compatível com criptografia também. Então, aqui entram os cenários mais complexos que a gente conversou, onde a gente está passando dados sensíveis, nós podemos implementar a criptografia para poder melhorar a segurança desse fluxo. A gente vai estar transitando, em questão de frequência, em 13,56 MHz. Dentro do escopo dessa apresentação, a gente vai estar olhando para a ISO 14443, seja A ou seja B, mas existem outras ISOs que estão ali também
determinando quais são as características do chip, e dentro do NFC, simplificando bastante, a gente vai ter 3 camadas. A camada física, onde a gente tem, por exemplo, a frequência, a modulação, e é onde, como eu comentei, a ISO vai estar, de fato, determinando como as coisas funcionam. A gente tem a camada de protocolo, que é onde vai entrar, por exemplo, o handshake inicial, o anticolisão, e aqui as coisas começam a mudar um pouco, visto que a ISO está na camada mais baixa, então, a gente vai ver no próximo slide, aqui a gente começa a ter um pouco mais de complexidade, diferença entre os tipos de implementação NFC, e por último, a aplicação, o que a gente está fazendo com aquilo? Eu estou pegando e fazendo um sistema de pagamento, um sistema de transporte, uma leitura de um ingresso para um evento, por exemplo. Funciona dessa forma, simplificadamente. E aí, como eu comentei, a camada física está ali coberta por uma ISO, principalmente essa, mas algumas outras. Porém, contudo, todavia, a gente tem camadas acima. Quando a gente está aqui na camada física, na camada de radiofrequência, como vocês veem, a gente tem a ISO aqui determinando como as comunicações vão acontecer. Tem algumas outras ISOs aqui também, mas do que é mais predominante no mercado, estamos trabalhando com a 14.443A ou B. Porém, quando a gente vai para a camada de protocolo e transporte, aqui a gente já vê algumas diferenças. Uma parte aqui está utilizando determinações da ISO, outra parte a gente já tem ali sobre decisões do vendor. A empresa que está fazendo aquele chip colocou a implementação dela não compatível com outras implementações. À medida que você vai subindo, isso vai ficando ainda mais claro. Quando a gente chega aqui na camada de produto, quando já está saindo a aplicação, vocês veem que cada vendor implementou as coisas de uma forma completamente diferente. Então, um MyFair Classic de 1K não vai ser, se você fez o seu sistema para trabalhar com ele, não vai ser compatível com um Infineon, não vai ser compatível com um Desfire. Você vai ter que mudar todo o seu sistema para poder trabalhar com um outro produto. Isso daqui traz a grande questão de segurança. Como é que você faz padronização de segurança se cada um está fazendo uma implementação de uma forma? E pior, se acontece uma vulnerabilidade específica em um desses produtos, que torna aquele produto não corrigível, o que você faz? Você joga fora o seu sistema inteiro? Você joga fora todos os seus leitores, todos os seus cartões? Porque nada é compatível. Então não tem o que fazer. E aqui a gente entra no cenário das vulnerabilidades atuais que a gente tem em cartões de transporte. Vamos falar aqui especificamente da frente MyFair, que é bastante comum nos cartões de transporte. Existem outras também, mas essa é a principal, por isso a gente vai estar tratando dela. E quando a gente fala de MyFair, a gente tem toda uma família de cartões, de chips, de implementações diferentes. Então, por exemplo, a gente tem a MyFair Classic, que é a mais utilizada em cartões de transporte. Ela é, em termos de segurança, fraca, ela utiliza uma criptografia que já está quebrada desde 2008, então daqui a pouco está fazendo aí só 20 anos que esse bagulho está quebrado. A gente tem a Ultralight, que já é utilizado ali, por exemplo, em cenários de... Você vai, por exemplo, fazer uma entrada num evento específico. Ou, por exemplo, deixei meu celular aqui perto, mas, por exemplo, eu tenho um chip na mão que quando eu aproximo o meu telefone, ele abre o meu LinkedIn. Então, aqui eu não preciso de criptografia, é uma ação simples de leitura e captura da informação. A gente tem o Plus, onde a gente já está olhando ali para uma segurança um pouco melhor, dependendo do level da implementação. O Plus tem level 1, level 2 e level 3. Ele foi criado justamente para empresas que queriam sair do Classic, que estavam muito vulnerável. Existe uma interoperabilidade, principalmente ali no level 1. Então, à medida que você vai migrando seu sistema, você consegue chegar no 3, que é de fato seguro.
A gente chega ali no Desfire, EV1, EV2, EV3, que é o que a gente tem de segurança mais forte e que já é utilizado ali em sistemas de pagamento. Então, dentro da família MyFair, a gente tem grandes diferenças. Olhando especificamente para o MyFair Classic e como a comunicação dele acontece, a gente tem o seguinte fluxo. A gente chega com o leitor, aproxima ali da tag e a gente tem o POR, Power on Reset. É energizado o campo, o cartão é energizado por indução e consegue fazer a comunicação com o leitor. Depois desse primeiro ponto, o leitor ele manda um REQA, faz o request ali para saber o que tem naquela área, e a tag vai responder com um ATQA, ó, eu tô aqui. O que foi identificada a tag, aí o leitor vai mandar o anticolisão para ter certeza que não tem nenhum outro cartão ali que esteja no meio do caminho, e tendo identificado que aquele é o único, ele pega o identificador único daquele cartão. E é um problema que a gente tem, que muitas vezes esse identificador único, ele é tratado como se fosse uma autenticação. Se ele é único, logicamente peguei o ID dele, então eu posso utilizar ele como correto, como certo. E isso não é uma autenticação, é apenas para identificar a existência daquele cartão. Beleza, mandei identificador, o leitor vai mandar um comando para selecionar o cartão junto com o UID que ele identificou. A tag vai responder com SAK, onde tem ali o que a tag consegue fazer, por exemplo. Às vezes tem identificação, dependendo do cenário, dá para você identificar qual é o fabricante. Por último, a gente vai para uma autenticação, entre aspas, que acontecendo corretamente, o leitor vai conseguir acessar os blocos de informação da nossa tag. E aqui a gente fala de autenticação, entre aspas, porque a autenticação aqui, como a gente já conversou, se a gente está falando do MyFair Classic, ela está acontecendo em cima de uma criptografia já quebrada. Rola o seguinte fluxo: o leitor ele inicia a autenticação, a tag envia um nonce aleatório, um desafio numérico aleatório, pseudo-aleatório, na verdade. O leitor responde com uma key e um outro desafio, e a tag responde de volta, com os dados, com a informação. O ponto central aqui, olhando assim, parece muito tranquilo, mas o que a gente tem ali, que é enviado pela tag de desafio pseudo-aleatório, a gente tem um cenário previsível, a gente consegue prever aquele desafio, consegue prever as respostas e olhando, fazendo comparação entre as comunicações, a gente consegue pegar a chave. Então, a gente consegue capturar trocas, a gente consegue forçar a repetição de nonces para poder ver os padrões e fazer a comparação. Então, inevitavelmente, by design, o Crypto One ele é problemático por essa facilidade de você conseguir identificar o padrão de comunicação, e isso acaba se tornando a maior vulnerabilidade do Classic. O Classic, em questão de funcionamento, ele tem 16 setores, olhando ali para a memória dele, tem 16 setores, cada setor vai ter 4 blocos. Tem o bloco do fabricante, que é esse bloco 0 aqui, ele deveria ser somente leitura, mas, por exemplo, existem cartões como esses daqui, que permitem que você escreva no bloco 0, então você fez dump ali do cartão e consegue escrever no bloco 0, e como os sistemas utilizam o identificador como autenticação, você consegue pegar e reutilizar aquele cartão, e inclusive, olhando ali para os blocos de dados e valor que a gente tem no resto do cartão, olhando um dado de valor, eu posso modificar ele, aí eu posso chegar no cenário de modificar um saldo, de modificar um contador, de modificar N coisas dependendo da implementação. A gente tem, além dos blocos de valor, a gente tem o bloco que a gente chama de trailer, onde a gente vai ter as keys, que dão acesso a cada um dos blocos, e as condições de acesso, se é de escrita, se é de leitura, o que aquilo faz. A memória ela é estática e organizada por blocos, como a gente viu aqui. Qual a grande questão do transporte usar MyFair Classic? A gente tem aqui uma
um artigo de 2017 falando do fim da era do MyFair Classic no transporte público. Então, assim, 10 anos depois não acabou porra nenhuma. E de 2024, a gente tem uma notícia de uma perda de 360 milhões olhando ali para o metrô e para a CTPM de São Paulo, da Grande São Paulo, justamente por conta dessas vulnerabilidades. E também em 2019, tem aqui um pessoal procurando no Distrito Federal quem estava fazendo fraudes nessa bilhetagem. A grande questão é que a gente tem uma infraestrutura que é antiga, a compatibilidade para mudança é, como a gente viu, muito complexa, a gente tem que mudar muita coisa. Foi iniciado ali com um custo baixo por unidade dos cartões, eles são frações de real. Os leitores, eles já são herdados, já trabalham lá com o Classic. Para mudar, você tem que mudar o sistema inteiro, em software, hardware e nas tags. Isso é muito caro e complexo, dependendo do cenário. Tomar a fraude é mais barato do que trocar esse sistema, principalmente para o governo, deixa aí a fraude acontecer e dá-lhe. E, no fim das contas, está funcionando o sistema, deixa aí, só não mexe. A vulnerabilidade é desde 2008, mas está funcionando, então deixa. Os ataques práticos que a gente tem. Criptografia quebrada, que nós falamos. Ixi, tem só 5 minutos, agora danou-se, gente. A modificação de saldo, visto que a gente consegue ali fazer a leitura do que a gente tem de informação. Conseguimos fazer replay de blocos, então uma informação que eu utilizei antes, passei antes na catraca, eu consigo passar de novo, tinha R$10 semana passada, continuei utilizando aquela mesma informação e o sistema aceita. A gente consegue fazer descoberta das chaves de comunicação via ataques que são conhecidos, como o Nested, você tem uma key inicial que você pode ter encontrado num vazamento ou em outro cenário, e a partir dela, matematicamente, você consegue derivar todas as outras chaves e ter acesso ao conteúdo dos blocos. A gente tem o DarkSide, onde a gente faz ali uma comunicação com o cartão para forçar ele a dar algumas pistas do que é a chave, e fazendo o comparativo entre essas comunicações, a gente consegue uma chave específica, que pode ser utilizada no Nested depois, para conseguir agir mais. Ataques de Brute Force, que funciona, na verdade, para esse cenário parecido com o DarkSide, a gente está ali vendo a comunicação e diminuindo o espaço de ataque que a gente teria. E o check, que é o que a gente chama em cenário de web, por exemplo, de Brute Force tradicional. Você tem uma lista ali de keys, e você compara para ver se alguma bate com o seu sistema. E por último, o Man in the Middle, que é o nosso cenário mais complexo, que a gente só usa quando a gente não conseguiu nenhum dos outros, que é, por exemplo, você tem um aplicativo, colocar ali o seu leitor que captura a informação, a tag, fazer a leitura daquela comunicação, quando a comunicação acontece, você captura uma key e é nested depois. Ferramentas que a gente tem aqui, a gente pode trabalhar com a Proxmark, a gente pode trabalhar com Chameleon Mini, a gente pode trabalhar com algumas bibliotecas que a gente tem que já são conhecidas por automatizar esses ataques, tem alguns aplicativos Android que também fazem isso, e o Flipper faz isso também, uma qualidade não muito boa, ele tem um hardware bem lento, então não é ideal para esse ataque. A ferramenta que a gente mais utiliza para capturar é o Proxmark e para emular o Chameleon. E a gente vai para a prova de conceito. Por favor, não me cortem no meio do caminho. Calma, eu vou terminar rápido. Aqui é o sistema da Grande Vitória. Você entra no site, ele já aponta aqui que ele tem uma tecnologia antifraude, é seguro. Então, confia. Confia que vai dar certo. E o sistema, ele traz também, numa licitação, algumas informações sobre como ele opera. Ele opera offline, então eu estou ali... Exato. Eu estou ali passando o cartão e no back-end do sistema, o meu saldo não está sendo debitado. Ele é sincronizado no final do dia. Então, você consegue ir passando o cartão ali à vontade, enquanto o back-end não percebe. Exatamente, dá para você viver o mundo. E, importante dizer, esse sistema já passou por uma auditoria em 2018, então, na teoria, eu não estou mostrando nada novo lá para o pessoal. Eles já deviam saber. O que a gente tem aqui? Olhando para os cartões mais antigos. Eu achei muito interessante que eles têm vários tipos de implementação. Uma coisa, saiu uma licitação, comprei um tipo de cartão. Saiu outra licitação, comprei outro tipo de cartão. E todos são vulneráveis de formas diferentes. É incrível.
Então a gente tem, por exemplo, assim, um dos cartões mais antigos, ele tem uma backdoor key, ou seja, ele é um cartão não legítimo. Geralmente backdoor key tem apenas nesses cartões chineses, que permite que você pegue e modifique o setor 0 para colocar outros identificadores. A gente tem aqui um PRNG fraco, que é o que coloca ali, entrega para a gente a ideia do desafio que acontece entre leitor e tag. Então, é fácil de você adivinhar aqui, olhando essa informação. Tem algumas keys aqui padrão, do tipo, começa com FFF, então, partiu nested, você já tem todas as demais keys. Para os cartões mais novos, aqui eles pelo menos não utilizaram uma quantidade de chaves vazadas, foi mais complexo de conseguir as keys aqui. Porém, eles usam um static nonce, então o desafio é sempre o mesmo, que é mandado entre leitor e cartão, a resposta vai ser sempre a mesma, então acaba sendo assim simples de você conseguir informação. Aí olhando de fato para como acontece esse ataque. Vou estar pulando aqui para não brigarem comigo. Aqui a gente tem a interface da Proxmark, onde está sendo feito o ataque. A gente está pegando e mostrando aqui algumas das possibilidades que a gente tem de ataque, pulando um pouquinho aqui para frente. Esses são os ataques mais comuns, Darkside, Nested, tipos de Nested que a gente pode implementar. Volta um pouquinho. Aqui a gente faz leitura da informação do cartão, então a gente viu ali o IAD, o ATQA dele, que ele envia quando ele está se comunicando com o leitor, o SAK, que mostra o que ele faz, e dependendo do cenário, vai mostrar também qual é quem fez aquele chip. A gente tem a backdoor key, que a gente já comentou antes, e pode ter algumas outras informações. O primeiro ataque que a gente faz aqui é um brute force. Então a gente está pegando ali, tentando diminuir o escopo que a gente tem porque é muito grande o tamanho da chave, entre números e letras. Para fazer um brute force de verdade, inviável. Só que esse brute force aqui pega informações da comunicação para diminuir o escopo do que seria testado e conseguir encontrar uma chave dessa forma. Passando aqui para frente um pouquinho, que esse brute force demora bastante. Ele não consegue encontrar uma chave através de brute force, então a gente vai para um outro tipo de ataque. A gente vai partir aqui para o CHK, que é quando a gente já tem uma lista de chaves vazadas e a gente bate ali com os blocos para ver se alguma chave abre a informação daquele bloco. Então a gente está rodando aqui o SHK. Não conseguimos nada também, está tudo vermelhinho. A gente não conseguiu absolutamente nada. Então, a gente vai partir para outros cenários. A gente vai tentar o Darkside, e como eu disse, é semelhante ao Brute Force. A gente vai estar olhando ali a interação e tentar pegar pedaços do dado que seria a chave, para conseguir pelo menos uma. E conseguimos uma. A gente tem uma chave válida. A partir do momento que a gente tem uma chave válida, a gente pode partir para o nested e conseguir as demais chaves. Então, peguei ali a chave válida, vou jogar no meu comando do nested para testar se eu consigo as demais informações. Como eu disse, o nested ele vai derivando as demais chaves a partir daquela primeira. Então, ele encontrou com sucesso todas as chaves, inclusive bastante repetidas aqui. Isso é muito comum. Na prática, eu só tinha 2 chaves diferentes. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem o dump das chaves, e se a gente tem o dump das chaves, a gente tem o dump da informação que tem dentro do cartão. Dentro do cartão, como eu disse, a gente tem dados e a gente tem campos de valor que são modificáveis. Esses dados podem ser, por exemplo, o identificador do cartão, pode ser alguma informação fixa ali, imutável, mas no caso do dado de valor, vai ser coisas que a gente precisa ler e escrever, como, por exemplo, o saldo, alguma coisa que o sistema precisa interagir rapidamente. E o que a gente encontrou aqui no cartão da Grande Vitória? A gente tem ali tudo idêntico, os campos de dados, e a gente tem um campo que varia entre as utilizações. Aqui
Esse campo, ele está em hexadecimal. A gente vê que aqui, antes do uso, ele estava iniciado em 52, depois do uso, ele está iniciado em 51. Olhando para o formato desses blocos, a estrutura funciona dessa forma. A gente tem um bloco de valor, uma informação aqui, a gente tem o valor invertido, o valor repetido e algumas informações de complementares, podem ser de integridade, ali, depende do cenário. O que eu concluí aqui? Isso é um contador. E olha assim, cara, se isso é um contador, não temos o saldo aqui, será que se eu voltar o contador, ele acha que eu estou com um saldo anterior? E foi exatamente isso que aconteceu. Eu peguei, estou passando aqui o meu cartão clonado, que aqui a gente tem um saldo de 11,95, e o cartão real está com 2,95 de saldo. E no back-end do sistema eu estou com saldo negativo. Aí eu, porra, tô com saldo negativo, eles têm um antifraude, eles vão me bloquear amanhã. No dia seguinte fui passar com o meu cartão e passei. Às vezes o bloqueio não é de um dia para o outro, vou tentar semana que vem. Passei de novo. O antifraude roda uma vez por mês. Continuei passando, tô com uma dívida absurda lá no sistema. Então o antifraude não era tão funcional assim, né? Comparando com o sistema do Rio de Janeiro, a gente tem algumas diferenças. O cartão, ele é um Plus EV2, ou seja, já dá para colocar uma segurança maior, diferente do MyFair Classic, porém, ele está utilizando no modo Level 1, que é compatível com o Classic, ou seja, os mesmos ataques do Classic funcionam aqui, é a mesma coisa que nada, eles trocaram o cartão para porra nenhuma, tá? Com as mesmas vulnerabilidades. Exato, não mudou nada. Então tá aqui o dump também, tem aqui o campo de valor, não vou entrar no mérito do valor do Rio de Janeiro, os ataques que foram utilizados foram brute force e o hard nested, uma variação do nested. Bastante coisa repetida também, como vocês veem nas keys. Olhando para São Paulo, um dos sistemas de São Paulo, que tem vários sistemas em São Paulo, a gente tem uma coisa bem interessante, a gente tem um plus também, mas a gente tem um plus com o UID que é maior. Vocês podem ver que é menor aqui, porque a certa altura o UID foi acabando e foram criando campos maiores. Isso acaba dando uma camada de segurança, porque esse cartão aqui, ele é compatível apenas com esse tamanho de campo. Não dá para você pegar e duplicar esse carinha aqui. Então é mais interessante. Porém, de qualquer forma, eles estão utilizando o SL1 da mesma forma, igualzinho no Rio de Janeiro, então continua vulnerável. A gente pegou aqui, teve uma complexidade maior por conta da implementação do UID, mas encontramos as chaves também, demorou para um cacete, tem bastante variação de chave. Também tem campos aqui de valor, no caso aqui de São Paulo, pelo que me falaram, dá para modificar o saldo, ficar com um saldo altíssimo. O saldo está diretamente aqui, não vou entrar nesse mérito também, mas ataques também foram brute force e hard nested. Então, o que a gente tem de facilitadores de fraude olhando para o sistema do Espírito Santo? Inconsistência de saldo, como eu disse, tem saldo no cartão, outro saldo no sistema, um saldo no meu cartão clonado. O saldo negativo, nenhum antifraude pega. Inconsistências no SAK, a gente está olhando ali para diferentes fabricantes do chip. O contador incorreto, ele não valida ali que eu estou utilizando um contador com saldo anterior ao que estava sendo usado anteriormente. O cartão tem validade infinita, eu tenho um cartão que está escrito que deveria ter vencido em 2016, mas está aí. O cadastro é muito frágil. Olhando para outros estados, tem uma forma de know your consumer mais complexa. Teve um que eu tive que mandar facial, eu tive que mandar meu documento, eu tive que mandar um monte de coisas, eles validam e depois me dão o cartão ou não, diga se não deram. Eu usei dados falsos. Nesse caso aqui, acho que foi na Amazônia isso, cartão da Amazônia, lá o sistema é bem foda. Olhando aqui para o de Vitória, essa maquininha aqui, você chega na maquininha, coloca um CPF qualquer, coloca um telefone qualquer e você pega um cartãozinho. Eu tenho um monte de cartãozinho de algumas pessoas, pode ser de vocês, inclusive do CPF de vocês. Então, não tem, por exemplo, eu estou fazendo fraude no cartão, eles não têm como afirmar, pô, esse CPF aqui está fazendo a fraude. Cara, qualquer um pode pegar qualquer CPF. Então, até mesmo para responsabilização criminal, o bagulho é complexo.
E os sistemas de recarga que estão conectados a esse sistema de Vitória são bastante vulneráveis. Dá para você pegar algumas informações interessantes. Por exemplo, o número do cartão, tem um númerozinho atrás, eu observei que ele tem um padrão. Você consegue criar um número válido da mesma forma que você valida o CPF, por exemplo. Não sei se vocês já viram o cálculo do CPF. Então, o que eu fiz? Eu peguei uma sequência de números válidos, fui batendo no sistema e olhando qual o maior tamanho de resposta para ver quem tinha mais dinheiro. Para eu pegar um cartão que tinha mais dinheiro para poder utilizar. Nesse mesmo sistema, eu consigo pegar também os dados pessoais daquele usuário, que é bastante interessante. E fica mais interessante ainda quando a gente chega nesse cenário aqui de um outro sistema que eu utilizo o número do cartão, eu consigo ver o quanto ele tem de carga e eu consigo ver a utilização. Então, olha que interessante. Eu vejo aqui que você, por exemplo, sei o seu nome completo, sei o seu endereço, o seu CPF, sei tudo, e eu sei onde você anda e em que horário você está andando. Eu consigo mapear tudo sobre você. E eu consigo bloquear o seu cartão também. Tudo isso sem autenticação. Tudo isso sem autenticação. Botei ali o númerozinho do cartão e eu consigo fazer tudo. É bem legal. Então, eu consigo parar o sistema do estado inteiro, por exemplo, bloqueando o cartão de todo mundo. Algumas medidas de mitigação. No cartão, a gente migrar para o Desfire, seja EV2 ou EV3, no modo Security Level 3, como a gente viu, o Level 1, ele contempla as mesmas vulnerabilidades do Classic. No back-end, do sistema de back-end, a gente validar os contadores e as transações para evitar ataques como o que eu falei, que eu só peguei ali, passei e fiquei com o mesmo saldo, porque eu mudei o contador. A gente tem uma lógica de antifraude válida, diferente da que eu estou ali com negativo infinito e ninguém bloqueia meu cartão. A gente mapear padrões anômalos de uso, não é possível que aquele mesmo usuário está utilizando aquele mesmo contador várias vezes, tem alguma coisa estranha aqui. A gente desenhar casos de uso mesmo por antifraude. A gente autenticar as recargas por um canal seguro, não canais como esses daqui, que a gente pega e dropa informação do usuário pra caramba. O aplicativo não deve ter contato com o cartão. Em alguns cenários, no de São Paulo dá para fazer isso, a gente consegue aproximar o cartão do celular para ver o saldo. Se eu consigo fazer isso, eu consigo pegar, colocar minha Proxmark ali para fazer o man in the middle, capturar a informação aqui que foi utilizada ali para a leitura do bloco de saldo. Eu pego, nested depois e tenho o drop do cartão. Então, também é um cenário que não deveria acontecer nos aplicativos. E na infraestrutura, a gente tem leitores compatíveis com criptografia forte, fazer rotação das chaves, que muitas vezes eles utilizam chaves já vazadas, e fazer auditoria periódica de cartões anômalos, não em tempo tão grande como um mês, por exemplo. A essa altura são uns 3 meses que eu estou rodando com esse cartão. E é isso, gente. Desculpa ultrapassar o tempo.